É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é o texto que nós estamos expondo nesse trimestre. Nós estamos estudando a declaração de fé. Assistam a esta pré-aula. Também leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, no site portalebb.org.br, ao longo da semana. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas ao longo da semana, onde além do irmão elucidar dúvidas, o irmão terá também um momento devocional. Se tiver alguma pergunta, coloquem sua questão aqui no canal do YouTube ou então na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Vejam nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, nós colocamos links de outras videoaulas, de outros textos de apoio, inclusive de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isto que dissemos é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza na sua igreja local, quando o povo de Deus se reúne para ensinar e evangelizar. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É a exposição da declaração de fé da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que foi aprovada na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção, que se realizou no mês de abril deste ano, aqui na cidade de São Paulo. Essa declaração de fé foi aprovada no dia 27 de abril de 2017. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, a necessidade do novo nascimento. A expressão novo nascimento era a expressão preferida do grande nome da igreja, da história da igreja, John Wesley, para designar a salvação. É um dos momentos da salvação, um dos atos desse processo da salvação. E aqui nós já vemos a influência que o avivamento wesleyano teve, e ele foi um dos componentes, uma das raízes histórico-teológicas do movimento pentecostal. No Cremos, originariamente publicado no jornal O Mensageiro da Paz, desde junho de 1969, nós tínhamos o item número 5, o item número 5 do Cremos original, que dizia o seguinte: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do reino dos céus, baseando-se esta crença no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 3 a 8, e em Efésios 2, 8 e 9. O cremos da declaração de fé, aprovada este ano, repete agora no item de número 6, não mais o item 5, o item de número 6, repete a mesma redação do cremos original. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus,
para tornar o homem aceito no reino dos céus. As mesmas referências bíblicas, João 3, 3 a 8, Efésios 2, 8 e 9. E nós temos também o item 7, que diz respeito também à doutrina da salvação, que é o nosso tema de hoje, a chamada soteriologia, que é também mantida na redação original do Jornal Mensageiro da Paz. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. E os textos de apoio são Atos 10 e 43, Romanos 10 e 13, 3, 24 a 26, Hebreus 7, 25 e 5 e 9. Nós não temos, portanto, aqui nenhuma alteração na redação primeira. E, além desses dois itens, o item 6 e o item 7, também fala da doutrina da salvação, o final do item de número 5 do nosso Cremos na Declaração de Fé, que nós estudamos em parte na lição passada. Nós vimos que o item 5 diz: cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. As referências bíblicas são Romanos 3 e 23, Atos 3 e 19. A salvação. Esse é o tema que nós iremos discorrer no dia de hoje. A salvação. E, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que a salvação, ela tem sua origem em Deus. E mais, irmãos, a salvação, ela é um processo. Se nós não entendermos a salvação como um processo, como algo que se protrai no tempo humano, nós teremos alguns problemas, e problemas sérios, que inclusive nós estamos enfrentando em nossa denominação nos dias de hoje. A má compreensão da salvação como um processo, ou seja, como um conjunto de atos, é a principal responsável pela sedução que muitos hoje estão tendo em nosso meio com a chamada teologia reformada, com a teologia calvinista. Quando nós entendemos a salvação como um processo, nós vemos que a salvação só se consuma no último ato do processo, que é a glorificação, que ocorrerá no arrebatamento da igreja. Portanto, o processo da salvação ainda não se consumou. Irá se consumar no dia do arrebatamento da igreja, quando os que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpo glorificado, e os que estiverem vivos serão transformados em corpo glorificado. E aí, então, ocorrerá a impecabilidade. Nós seremos como os anjos na eternidade, não mais sujeitos à perdição. É este o sentido da salvação como um processo. Portanto, não tem aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, como vemos, infelizmente, alguns que se dizem assembleianos dizer isto hoje. A origem do movimento pentecostal, a origem da nossa denominação, está toda ela firmada nas raízes histórico-teológicas do arminianismo, e o arminianismo chamado wesleyano. Não há lugar para o calvinismo entre nós. A salvação, ela tem origem em Deus. Vejam bem o que diz o nosso cremos, que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. O homem caiu, como nós vimos na semana passada. Ele pecou. Mas Deus quis salvar o homem. E ele revela ao homem esse seu desejo de salvá-lo no ato mesmo da queda. Lá
no Jardim do Éden, na viração do dia, no dia da queda, quando Deus vem à presença do homem, o homem foge da presença de Deus. Deus então faz o homem confessar o seu pecado. E aí, Deus diz, antes mesmo de lançar o juízo sobre o primeiro casal, Deus diz o seguinte, lá em Gênesis 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete ao primeiro casal que da descendência da mulher haveria de surgir um que restabeleceria a amizade entre Deus e o homem, que restabeleceria a comunhão entre Deus e o homem, ou seja, retirando o pecado, que é quem faz separação entre Deus e o homem, como nos ensina o profeta Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus promete, antes mesmo de lançar o juízo por causa do pecado, a salvação. Portanto, a salvação tem origem em Deus. O homem não pode se salvar. O homem não tem condições, não tem forças de conseguir a salvação. A salvação ela só é possível porque ela se inicia em Deus. Deus resolve salvar o homem. E esse é o primeiro ato do processo da salvação. O primeiro ato do processo da salvação é a decisão de Deus de salvar o homem. E esta decisão, Deus a tomou ainda antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia na sua presciência que o homem que ele haveria de criar iria pecar. Mas Deus, já sabendo disso, já havia providenciado o meio pelo qual o homem seria salvo. Então, o primeiro ato do processo da salvação é a decisão de Deus de salvar o homem. E nesta decisão de Deus de salvar o homem, e tem um hino da harpa cristã que diz que Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Deus quis. Este é o primeiro ato do processo da salvação. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. É o que diz o apóstolo Paulo. Lá na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que os homens se salvem. Por isso ele fez o plano da salvação. Por isso ele elaborou o plano da salvação. Porque Deus quer que os homens se salvem. Então por que os homens todos não são salvos? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E, portanto, ninguém será salvo sem querer. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E, por isso, o homem escolherá entre o bem e o mal. Entre ser salvo ou não ser salvo. E isto é muito importante aqui. O livre-arbítrio não foi destruído pelo pecado. Porque se ele tivesse sido destruído pelo pecado, o pecado seria maior do que Deus. Deus quer salvar o homem. Por isso ele cria condições para que o homem possa escolher ser salvo. Veja bem que o homem não escolhe ser salvo por uma vontade
independente de Deus. Não. O homem, ele escolhe ser salvo porque Deus quer salvá-lo e então cria condições para que o homem possa escolher entre o bem e o mal. E aqui a grande divergência entre os calvinistas e os arminianos. Para os calvinistas, o livre-arbítrio foi destruído pelo pecado. E, portanto, embora eles digam que Deus é soberano, na verdade eles não creem na soberania de Deus, porque eles creem num pecado que é maior do que Deus. A soberania divina é tanta que Deus quis salvar o homem. Mesmo sabendo que ele iria pecar, ele quis salvar. E por isso ele cria condições para que o homem possa escolher. A nossa declaração de fé, quando fala a respeito do homem, ela é bem clara a esse respeito. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Mais de uma vez, Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Nós lemos lá em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Veja bem, Deus jamais iria propor a Israel que ele escolhesse entre a vida e a morte se ele não tivesse condições de fazer esta escolha. E isto é dado pela graça de Deus. Deus quer salvar o homem. Por isso ele cria condições, sem que o homem mereça, para que o homem, mesmo com sua natureza decaída, ele possa escolher entre fazer o bem ou não. Veja bem, ele tem a natureza decaída. Ele irá inevitavelmente pecar. É por isso que o nosso cremos diz que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus ensinou ao mestre de Israel, Nicodemos. O novo nascimento é indispensável, é imprescindível para que nós tenhamos a salvação. Porque o homem está decaído, o homem está condenado à morte, porque é um pecador, é a natureza adâmica. Nós temos aí a depravação total do homem. Mas nós também temos o que se chama de deprivação total do homem. Ou seja, o homem foi desprovido da santidade, da retidão, da perfeição por causa do pecado. Mas o livre-arbítrio não foi totalmente destruído. A graça de Deus permite ao homem, essa graça que Wesley chamava de graça preveniente, Arminio também chamava de graça preveniente. É o favor de Deus que permite ao homem optar verdadeiramente entre o bem e o mal. E ele precisa escolher o bem. Mas para isso, Deus teve que dar a sua graça. Olha o que diz o item do nosso cremos. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus.
É porque Deus é gracioso para com o homem, porque Deus quis salvar o homem. Esta decisão de Deus é que nos explica a eleição e a predestinação. A Bíblia diz que nós somos eleitos. O que é ser eleito? É ser escolhido. Deus quis salvar os homens, e todos os homens. Por isso, nós fomos escolhidos para a salvação. A humanidade foi escolhida por Deus. A eleição é do ser humano. E a predestinação, ela é condicional. Ou o que Jesus disse? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus já escolheu salvar o homem. Decidiu salvar o homem. E aí é que nós temos a eleição. A eleição, ela é a escolha de Deus de salvar o homem. E a predestinação é que Deus previamente determinou que quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer não será. Deus já predestinou o meio da salvação, que é a fé em Cristo. É por isso que o nosso cremos diz, que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então é pela fé que nós somos salvos. Pela fé em Jesus. Na pregação, depois da cura do coxo da Porta Formosa, Pedro, ele prega isto. 4:12 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus já predeterminou o meio da salvação. Quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer está condenado. É predestinado. São os dois destinos. Jesus diz que há dois caminhos. Um que é estreito, que conduz à vida eterna. E outro que é largo e espaçoso, que conduz à perdição eterna. O caminho que você escolher, a vida ou a morte, irá levar você para o destino já previamente fixado. Isso que é a predestinação condicional. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso não escolheu uns para ser salvos e outros para ser perdidos. Porque Ele é Deus e Deus não faz acepção de pessoas. Agora Ele deixa bem claro que todos os que creem em Cristo serão salvos. E os que não crerem em Cristo serão condenados. Já há uma predestinação. Deus decidiu salvar o homem. E permite ao homem, pela sua graça, que o homem escolha entre a morte e a vida. Entre a salvação e a perdição. Ele dá uma real escolha. É lógico que Deus sabe qual será a minha escolha e qual será a sua escolha. Porque Ele já sabia que Adão ia pecar. E por isso já providenciou a salvação ainda antes da fundação do mundo. Ainda antes da fundação do mundo, nós temos a salvação. Né? Antes mesmo do mundo ser criado, Deus já providenciou isso. E a decisão de Deus de salvar o homem é tão flagrante que Ele impede o homem de ter acesso à árvore da vida, para que o homem não se perpetuasse no pecado.
ainda antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia que o homem ia pecar, por isso Deus já sabe que nós haveremos de aceitá-lo ou não. Mas isso não quer dizer que Deus não nos dê uma real oportunidade de sermos salvos. Lá em Apocalipse 13:8 diz: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Primeiro ato do processo da salvação, portanto, esta decisão divina de salvar o homem, que explica a eleição e a predestinação. Mas depois desta decisão divina, nós temos a comunicação desta decisão ao homem. Porque ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus. Não é isso que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, Deus decidiu salvar o homem, mas o homem não sabia disso. Ficou sabendo no dia da queda. Porque Deus comunicou esta sua vontade. E é isso que nós chamamos de vocação ou chamamento. É quando Deus chama os homens à salvação. Comunica aos homens que quer salvá-los. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz: portanto, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus chama. Lá em Gálatas 1:6, também nós temos essa determinação aqui. Gálatas 1:6. Maravilha de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho é a boa notícia. Deus chama o homem. Deus chama o homem. A vocação é o segundo ato do processo da salvação. E esse chamado é universal. Se eu abrir a Bíblia em Marcos 16:15, diz: ide pregai o evangelho por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. O chamado é universal. A pregação do evangelho é para todos. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. E é por isso que a igreja tem de pregar o evangelho. Porque é a comunicação da vontade de Deus de chamar o homem. É a vocação. O chamamento é o segundo ato do processo da salvação. O terceiro ato do processo da salvação é a fé salvadora, que é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Deus comunica a sua vontade de salvar o homem, quando nós pregamos o evangelho, pregamos a palavra de Deus, esta palavra leva à fé salvadora que vem de Deus. Pensa tudo, irmãos, que é a iniciativa divina. A fé não nasce em nós, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é pela graça. Por isso que o homem não pode se salvar. O fato de lhe ser dado pela graça a possibilidade de escolha é porque a fé vem de Deus. Se eu me aproprio desta fé que vem de Deus,
eu serei salvo. Mas não é mérito meu, não é inteligência minha, não é a minha força de vontade. Não somos daqueles que acham que o homem é inteligente pela sua própria inteligência, ele pode conseguir a salvação, como nos acusam os calvinistas. Não é verdade. Nós cremos na depravação total. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão não é um exemplo que nós podemos não seguir, como ensinava Pelágio. Nós também não somos semi-pelagianos, porque acreditamos que seja possível ao homem, de alguma maneira, criar em si uma escolha. De forma alguma. É a graça de Deus que permite ao homem este reduzido espaço de escolha. E nesse reduzido espaço de escolha vem a fé, que é dom de Deus. Ele tem de crer na palavra. E esta fé salvadora é o terceiro passo da salvação, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o nosso cremos diz que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quem atua é o Espírito Santo e a palavra de Deus. A palavra leva a fé. E eu, como não sou um robô, tenho livre-arbítrio, ainda que reduzido, distorcido que está pela natureza adâmica, eu posso me apropriar desta fé. Eu tenho esta possibilidade, pela graça de Deus, de poder me apropriar desta fé, que é dom de Deus. Fé que vem de Deus. Aí vem o quarto ato do processo da salvação, que é o convencimento do Espírito Santo. Veja o que está lá em João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus, pela sua graça, me dá a possibilidade da escolha. Eu posso me apropriar desta fé. Mas eu só vou me apropriar desta fé porque eu sou convencido pelo Espírito Santo. É o poder atuante do Espírito e da palavra. É por isso que Jesus fala que não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra e o Espírito. É o Espírito que atua. O Espírito procura me convencer, me persuadir de que eu devo crer em Jesus, de que a palavra é a verdade, que eu sou pecador. Veja bem que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos convence que nós somos pecadores. Por isso o diabo procura dizer que ninguém é pecador, que você é bonzinho, que o pecado não existe, que é algo da imaginação, que é uma culpa incutida na sua mente pelo sistema, que nada é errado, que eu sou dono da minha vida, que eu faço o que quiser. O diabo procura te convencer de que não existe pecado, que você não é pecador. Mas o Espírito Santo diz que você é pecador, que você precisa confessar o seu pecado, que você precisa mudar de vida, mudar de atitude, se arrepender. Mas ele convence também o mundo da justiça. Ele nos convence que se nós não formos, não nos arrependermos, nós viveremos em injustiça. Que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Que ser justo é ser de acordo com a vontade de Deus. Que Deus é a nossa justiça.
Ele nos convence a nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. E em terceiro, não viver de acordo com a nossa vontade. E o terceiro ponto, ele nos convence do juízo. Ele nos convence de que nós deveremos prestar contas a Deus e quem não obedecer a Deus sofrerá a morte eterna. Ele nos convence de que Deus é o Senhor de todas as coisas, é o reto supremo juiz de toda a terra e que a justiça será feita e que você será castigado e você sofrerá a morte eterna. É por isso que o diabo também procura fazer com que as pessoas não creiam no inferno, não creiam na eternidade, creiam na história de que deve viver aqui porque a vida é só aqui. Procura dizer que não existe justiça, não existe verdade, que cada um faz o que quer e todo mundo tem que aceitar. Esse é o trabalho do diabo. Mas o Espírito Santo ele vem convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É o quarto ponto do processo da salvação. É o convencimento do Espírito. Então veja bem, tudo até aqui é só Deus que está fazendo. A decisão de salvar, que envolve a eleição e predestinação. A comunicação da salvação, que é a sua palavra, o Evangelho. A fé salvadora, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é dom de Deus. E o convencimento do Espírito Santo. Aí nós temos o quinto ato do processo da salvação. Aí sim, é o primeiro ato humano no processo da salvação. É o arrependimento. Como Jesus pregava o Evangelho, Marcos 1 e 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é o primeiro ato humano do processo da salvação. E é preciso que eu me arrependa. E arrependimento em grego é metanoia, ou seja, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de conduta, mudança de vida. Eu preciso mudar. E eu mudo quando eu me arrependo, é diferente do remorso. O remorso é uma tristeza que não traz mudança de comportamento. Mas o arrependimento traz mudança de comportamento. O arrependimento, o quinto ato do processo da salvação, o primeiro ato humano. A origem da salvação é toda em Deus. E o sexto ato do processo da salvação é o perdão dos pecados. O item 7 do nosso cremos diz que nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. O perdão, nós somos perdoados. Quando você se arrepende, você confessa e deixa. Arrependimento é confissão e deixar. E abandono do pecado, é uma mudança de atitude. Salomão, ele escreve lá em Provérbios, ele diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, lá em Provérbios 28 e 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é arrependimento? É eu confessar o meu pecado e mudar de atitude, abandonar o pecado. Aí nós temos o sexto processo, é o perdão. E quando eu me arrependo, Deus perdoa. Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Davi sabia disso, e por isso ele pôde confiar no perdão de Deus. Lá no Salmo 51, no versículo 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Depois do arrependimento, nós temos aqui o perdão. Se você se arrepende, Deus perdoa. Por maior que seja o pecado, Deus perdoa. Porque Deus é maior do que o pecado. Tenhamos esta confiança. Muitas vezes o diabo coloca na nossa mente: olha, você não tem mais jeito. Você já pecou várias vezes nisso, você não tem vergonha. Saiba que Deus perdoa. Deus perdoa. Diz João, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele ainda diz, no capítulo 3, versículo 21, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Tenha confiança em Deus. Deus perdoa. E quando ele perdoa, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Irmãos, outra coisa que o inimigo procura fazer nas nossas vidas é fazer com que nós desenterremos defunto. Que nós nos lembremos dos pecados outrora cometidos. Mas lembre-se que pecado é um assunto entre você e Deus. E Deus não lança em rosto as nossas iniquidades depois que Ele as perdoa. Olha o que diz Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, para nunca mais se lembrar delas. Deus não se lembra das nossas iniquidades. Em várias passagens da Bíblia, Deus diz que Deus não se lembra das nossas iniquidades. Ele perdoa. Perdoa e esquece. Olha o que o salmista diz, Asaf, lá no Salmo 79, versículo 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Deus não se lembra das nossas iniquidades passadas. O profeta Isaías diz lá em Isaías, capítulo 64, versículo 9. Não te enfureças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. O perdão é completo. Irmãos, hoje há pessoas que não creem mais na salvação plena. Veja, o nosso item diz que nós cremos no perdão dos pecados e na salvação plena. Você foi perdoado de tudo. Não tem maldição hereditária. Não tem resquício de pecados de antepassados na sua vida. Você não precisa quebrar maldição nenhuma. Você já está perdoado.
pelo Senhor Jesus. Como diz a harpa cristã, né, o poeta sacro, o meu perdão foi consumado lá na cruz. Creia no perdão. Este é o sexto processo do ato, o sexto ato do processo da salvação. Também é de Deus, porque quem perdoa é Deus. O sétimo ato do processo da salvação é a justificação. Nós cremos na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. O que é a justificação? Você se torna ficha limpa no céu. Você se torna justo, como se você nunca tivesse pecado. Jesus ocupou o nosso lugar. Na cruz, se fez pecado por nós, para dar para nós a sua qualidade de justo. Jesus nunca pecou. Jesus não tem pecado. Ele é ficha limpa no céu. E a posição dele, ele deu a nós. Agora, quando Deus nos olha, ele não nos olha, ele nos olha através de Cristo. A justiça de Cristo foi imputada a nós, colocada em nós. A nossa injustiça foi colocada em Cristo e a justiça de Cristo foi colocada em nós. E eu sou justificado pela fé. Eu não preciso fazer nada a não ser crer em Jesus para me tornar justo. E aqui vem um ponto que é um ponto crucial da reforma protestante que faz 500 anos este ano. Lutero defendeu a justificação pela fé, enquanto a Igreja Romana defendia a justificação pela fé e pelas obras. As obras criariam méritos, aumentariam a justiça do homem diante de Deus. Isto não é verdade. Jesus morreu na cruz por nós, e quando nós cremos nele, o sacrifício de Jesus nos justifica. É o que nós cremos, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. São os méritos de Cristo. Nós não acrescentamos nada nas nossas obras, na nossa justiça, como creem os católicos romanos. Para eles, a justificação também se dá pelas nossas boas obras, e nós ganhamos créditos diante de Deus. Isto não é verdade. Não é verdade. Por isso que nossa salvação é plena aqui. Você não vai precisar purgar nenhum pecado na eternidade se você não estiver limpo por falta de boas obras. Não. Como ensina a doutrina do purgatório, a doutrina das indulgências da Igreja Católica Romana. Não é verdade isso. Nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é o sétimo ato. Você se torna justo diante de Deus. O oitavo ato do processo da salvação é a conversão. E aí também é um ato humano. Veja bem que o primeiro ato é a decisão, que envolve eleição e predestinação. O segundo ato é a vocação. O terceiro ato é a terceiro ato aqui que nós temos é a fé salvadora. O quarto ato é o convencimento do Espírito Santo. O quinto ato é o arrependimento, que é o primeiro ato humano. O sexto ato
é o perdão dos pecados, que é um ato divino. O sétimo ato é a justificação, que é outro ato divino. Agora, o oitavo ato é a conversão, que é o segundo ato humano. Por isso que Jesus diz para Pedro: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Conversão é mudança de sentido. Quando um carro tem que fazer uma conversão, ele muda de direção, ele muda de sentido. Nós agora somos convertidos. Nós antes pecávamos, agora não pecamos. Antes furtávamos, agora não furtamos. Antes mentíamos, agora somos verdadeiros. Antes nos prostituíamos, agora vivemos a castidade. Nós nos convertemos, mudamos de direção a nossa vida. Estávamos indo para o inferno, agora estamos indo para o céu. Essa é a conversão. O nono ato do processo da salvação é a regeneração ou novo nascimento. Quando nós somos perdoados pelo Senhor, quando nós somos justificados e nos convertemos, nós nascemos de novo. É a regeneração. Somos agora nova criatura. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma nova criação, surge um novo homem, um novo ser. Este novo ser não tem a natureza pecaminosa. É o novo homem, é o homem que é imagem e semelhança de Deus. A carne, que é a natureza pecaminosa, ela é crucificada com Cristo. O pecado é tirado. E o Espírito, que é aquele elo que faz ligação com Deus, se une ao Espírito Santo e passa a dominar a alma e o corpo. Nós temos agora uma nova criatura. A velha criatura, o velho homem ainda está aí. É a carne. Ela não foi destruída. É por isso que surge um conflito entre a carne e o espírito. Mas nós vamos falar disto numa próxima lição, onde falaremos sobre a santidade. Mas aqui nós estamos mostrando que há uma nova criação. É o novo nascimento. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É o que Jesus ensina a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é fundamental, essencial, indispensável para a salvação. É por isso que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, que nos gera a possibilidade de ser aceitos no reino de Deus. Veja bem o que diz o item do nosso cremos. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Ele só entra no reino dos céus se ele nascer de novo. É nesse sentido que a gente tem que entender toda a primeira epístola de João. Quando João diz o seguinte, 1 de João 3:8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão
não é de Deus. Muitos têm dificuldade em entender esse texto, achando que o salvo nunca mais peca, a chamada impecabilidade. Vejam bem que nós estamos vendo que o processo da salvação a salvação é um processo. E nós estamos aqui neste ato, que é o 9º ato, que é o novo nascimento. Você é nascido de novo. É tirado o pecado. E você agora passa a ser imagem e semelhança de Deus. Passa a ser aquele homem reto do princípio. Aquele homem que não é impecável. Ele pode pecar, mas ele não peca porque ele está em comunhão com Deus. Ele pode pecar, está sujeito a pecar, mas ele não peca, ele não vive pecando. Por quê? Porque ele está em Deus. O Espírito dele domina a alma e o corpo, e o Espírito está em comunhão com o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o novo nascimento, essa nova criatura. E o importante é ser nova criatura. É isto que interessa. É o que diz Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6. Ele fala o seguinte: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que importa não é rituais, o que importa não são mandamentos de homens, o que importa não é ser costumes, o que importa é ser uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você não peca, não vive pecando, não está mais sujeito ao pecado, foi liberto do pecado, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E livre do pecado você ama a Deus e ama os outros. Aí vem o 10º ato do processo da salvação, que é a adoção. Quando você nasce de novo, você agora é filho de Deus. É o que João escreve no seu evangelho. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós acabamos recebendo o poder de sermos filhos de Deus. Isto é a adoção, porque nós não somos filhos de Deus por natureza, mas nós somos adotados como filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, por termos tido a adoção, nós então agora somos adotados como filhos de Deus. Então nós agora somos filhos de Deus. Temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não somos mais filhos do diabo, somos filhos de Deus. E vivemos como Deus. Temos as características de Deus. Passamos a participar da natureza divina, em santidade, livres do pecado, em comunhão com Deus. E por isso nós somos aceitos no reino dos céus. A 11ª qualidade, 11º ato do processo da salvação é a santificação. Você é separado do pecado. Você está numa posição contra Deus, agora você passa a estar numa posição a favor de Deus. Você estava em inimizade com Deus, agora você está em amizade com Deus e em inimizade com o mundo. Não nos deteremos muito na santificação, porque teremos uma lição só sobre a santidade nesse trimestre. Porque há um item do nosso cremos a respeito dela. Mas, veja bem, a santificação é a colocação nossa separada do pecado. É a chamada santificação posicional. E a manutenção da nossa vida separada do pecado. A chamada santificação progressiva. E o último ato do processo da salvação é a glorificação, que já é pré-anunciada aqui no item 7 do nosso cremos, no item 6, que para tornar o homem aceito no reino dos céus. Para o homem ser aceito no reino dos céus.
nós vamos para o céu. Mas para ir para o céu, a carne e o sangue não herdam o céu. Então esta carne, que é a nossa natureza pecaminosa, tem que ser destruída, e essa estrutura material que nós temos no nosso corpo também tem que ser transformada. É por isso que nós temos que passar pela glorificação. Hoje nós somos filhos de Deus, mas nós seremos glorificados. É o que diz o próprio João na sua primeira carta, no capítulo 3. Ele diz o seguinte, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É a glorificação. Nós seremos como Jesus ressuscitado, um corpo glorioso, corpo glorificado. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim, no momento, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Esse é o ato final do processo da salvação. A glorificação. E a partir dali, nunca mais poderemos pecar. A partir dali, seremos como os anjos e desfrutaremos da glória de Deus. Porque o pecado nos destituiu da glória de Deus. E agora nós chegaremos à restituição da glória de Deus. Por isso que a salvação só se consuma na glorificação. 12 são, portanto, os atos do processo da salvação. A decisão de salvar, o chamamento, a fé salvadora, o convencimento do Espírito Santo, tudo isso é ato de Deus. O arrependimento, um ato humano. O perdão dos pecados, a justificação, a conversão, a regeneração, a adoção, a santificação. Santificação posicional, um ato de Deus. A progressiva, uma cooperação entre Deus e o homem. E a glorificação. 12 atos do processo da salvação, que nos traz uma salvação plena, verdadeira, completa, e que nos permite que quando deixarmos este mundo, imediatamente estejamos na presença de Deus. Até o dia do arrebatamento da igreja, no paraíso, aguardando a ressurreição. Ou, se estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, aguardando a transformação quando Jesus vier buscar a sua igreja. Como sempre fazemos ao final, lemos o cremos ampliado que está em nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10 e 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Segundo aos Coríntios 5,19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9.
Esse é o início do capítulo 10 sobre a salvação da declaração de fé da CGADB. Jesus nos quis salvar. E por isso nós devemos proclamar esta salvação a todo mundo. Amém.